transmitir um vídeo ao vivo, pessoal. Boa noite, pessoal. Aqui estamos mais uma vez, um desafio enorme, falar ao vivo. Vamos nesse desafio ver se vocês estão conosco, vendo as pessoas entrar aqui. Muito bom ver a Marlene, a Andréia, a Cida, a Pamela. Boa noite, pessoal, é muito bom. Marcos Jimenez, esse pessoal que tá com a gente, Carlinho, Carlos Rosa, a Marcinha, a Pamela, já falei, a Renata, a Tatiana, Cris. Boa noite a todos vocês. Muito bom estarmos aqui. Bom, nós vamos começar pelos nossos avisos. Enquanto o pessoal vai entrando, né, devagarinho, a gente vai começar pelos nossos avisos. Toda vez nós temos muitos avisos para dar. E depois a gente faz a nossa prece. Eu falei, Cris, como assim eu? Eu vi você e eu falei boa noite, Cris. Milton, tem um pessoal que é fiel, gente, que toda semana tá aí, o Elcio, a Adriana Matarelli, a Arlete. Muito legal, gente, muito legal que vocês estão acompanhando aí, a Elide. Enfim, não dá pra gente falar o nome de todo mundo, que senão eu também me perco aqui, né? Mas a Fabiana Satírio, Maurício, então vamos lá, Ana Paula. A gente vai dar os avisos e depois a gente vai fazer a nossa prece de abertura, tá bom? Então vamos lá, de novo por óculos, né, gente? Porque ler depois de uma certa... Eu gostei quando o Carlos Bettini falou na live dele, né? Depois de uma certa experiência, sem óculos não dá certo. Então vamos lá. Nós estamos cada vez mais precisando da ajuda de vocês, né? O Nosso Lar e o A Caminho da Luz continuam, embora o A Caminho da Luz esteja com as portas fechadas, porém os nossos compromissos continuam. E o Nosso Lar cada vez mais precisa do nosso auxílio. Então nós demos uma boa remodelada naquela relação de itens necessários e vamos passar aqui, né, porque a gente viu a parte do consumo com o que nós já recebemos aqui de doações e aí remodelamos a lista. Então, os itens que o Nosso Lar está precisando hoje de doação para poder manter os nossos abrigos funcionando, né? Como a gente já disse várias vezes, as crianças e os adolescentes estão lá tempo integral, então o consumo é muito grande, né? Então agora nós estamos precisando de itens de alimentação, estamos precisando de leite em pó integral, de arroz, de feijão, de óleo de soja, de café e de açúcar. Então todos esses itens de alimentação, se você tiver condição de doar, são esses itens que nós estamos necessitando mais. Precisando também de produtos de higiene pessoal, continuamos precisando de sabonete exclusivamente líquido. O sabonete em barra nós não podemos usar, tá bom? Lenços umedecidos, shampoo e condicionador de adulto, de criança nós temos uma quantidade legal, papel higiênico e o material de limpeza. Esse não tem jeito, né? Porque tanto no Nosso Lar, na nossa casa, aumentou tanto quanto nas nossas unidades. Então, água sanitária, desinfetante, álcool gel, álcool líquido, sempre a 70%, detergente, lisoforme, sabão em pó, luvas de látex de procedimentos não cirúrgico e máscaras descartáveis. A gente já falou várias vezes, mas não custa lembrar que todos os produtos eles precisam ser industrializados, porque nós somos constantemente visitados pela vigilância sanitária e eles exigem que os produtos utilizados dentro do abrigo tenham o selo certificação da Anvisa. Então, por isso precisa ser produto industrializado, tá bom? Essas doações, lembrando que elas precisam ser entregues lá na
sede nova do nosso lar, que fica na Rua Managé, número 78. E, como sempre, a nossa famosa Marcinha, que daqui a pouco vai colocar o seu celular aí para vocês, tem que combinar com ela, tá? Porque o nosso lar tá com horário diferenciado, então é de segunda a sexta, das 10 às 14, mas avise e converse com ela antes, tá bom? Ela vai colocar o celular dela aí. Continuamos também pedindo que aqueles que possam fazer doações ou continuar fazendo a sua contribuição pelos boletos, né? Procurem lá nas nossas redes sociais, tem os números das contas correntes do Banco Santander para o A Caminho da Luz e do Bradesco para o nosso lar. Neste momento, a Marcinha já colocou o celular dela aqui, tá? Então, já está aí disponível para vocês entrarem em contato. Então, essas doações financeiras e aqueles que puderem continuar fazendo as suas, pagando a sua contribuição, é muito importante para nós podermos arcar com os nossos funcionários, né? Que eles não podem perder os seus empregos, porque se Deus quiser tudo isso logo vai passar e a gente vai poder contar com os nossos funcionários lá para cuidar da casa. Não esquecer também que o Mercalar, né, assim que tudo isso passar, já tem aí umas datas, né, parece que o governador está falando aí umas datas que talvez retorne às atividades, e o nosso Mercalar ele tem que estar com a corda toda, né, então a gente está recebendo doações sim, essa época que nós estamos em casa é uma época boa para a gente dar uma limpada nos armários, né, ver todos aqueles itens, roupas, calçados masculinos e femininos, todas aquelas coisas que a gente não está usando mais, mas que estão em bom estado e que podem ser doadas para o nosso Mercalar. Essa doação ela tem que ser entregue lá no Semlep, na Rua Jacob Fati, sem número, aquele portão de baixo, onde tem a festa junina, tá? De segunda a sexta, das 8 às 16 horas. Lembrando que a gente não recebe móveis lá, tá bom? Então, esses eram os avisos que a gente tinha. A gente vai colocar, já entrou bastante gente, já vi um monte de pessoas queridas, amigas aqui. E a gente vai, então, colocar uma musiquinha para poder depois fazer a nossa prece, tá bom? Vamos lá, fechar os nossos olhos, lembrar do nosso salão, daquela energia que nos envolve, que não importa onde a gente esteja, a gente se liga pela energia. Então, vamos lá. Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido,
Então, depois dessa prece, dessa música tão linda, né, que nos traz, assim, um sentimento tão bom, a gente vai fazer a nossa prece. Vamos manter, então, os nossos olhos fechados e agradecer a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade de comunhão com os espíritos de luz, com o A Caminho da Luz, que é a nossa casa espírita, e com os nossos companheiros queridos. Pedimos que possamos assimilar e compreender o ensinamento que vamos receber e aplicá-lo em todos os dias da nossa existência. Que façamos do Evangelho de Jesus presente em todos os nossos atos e no nosso dia a dia. Esteja conosco, Jesus, agora e sempre. Então vamos lá. Gente, o desafio hoje é demais. Eu vou te falar, viu? A Lúcia, ela capricha nos temas. Olha só. Respeito às nossas emoções, caminho para o crescimento equilibrado. Essa proposição de tema, né? Ela nos traz aqui 4 desafios, né? Falar sobre respeito, falar sobre emoções, falar sobre crescimento e falar sobre equilíbrio, né? Aí você fica assistindo as lives dos seus companheiros e eles pegam todas as suas ideias, né? Porque a Soraya falou de conhece-se a ti mesmo. A Lúcia falou sobre o luto e falou de emoções. A Cida falou. O Bettini falou sobre se conhecer. Então, o que sobrou para mim, né? Sobrou uma dificuldade danada para não me repetir. Para vocês não acharem que eu tô roubando a ideia dos meus amigos, né? Então, mas vamos lá, é brincadeira. Eu sei que eles sabem que eu não vou fazer por mal. Então vamos lá, falar sobre respeito. Falar sobre respeito é difícil, né? O que é respeito para nós? Quando nós consideramos que algo é importante e precisa ser analisado sem preconceito, né? Ah, Lúcia dizendo que eu sou criativa. Criativa são os amigos lá que estão me ajudando. Então é assim, respeitar é observar alguma coisa tirando o preconceito. E quando a gente fala de emoção, existe muito preconceito. Muito preconceito. Eu fiz uma breve pesquisa assim, porque quando você vai procurar na codificação, Kardec não fala sobre emoções com essa palavra, tá? Ele fala sobre paixões. Eu falei, caramba, né? Será que não existia emoções naquele tempo? O que acontece? Freud, ele nasceu em 1856, um ano antes do lançamento do Livro dos Espíritos. Então não existia essa ideia ainda dos estudos que ele fez da psicanálise. Jung nasceu em 1875, mas quase 20 anos depois. É claro que se você for olhar na história, lá nos filósofos, sempre houve a fala sobre as questões emocionais, mas nunca houve uma codificação das emoções como existiu na codificação da doutrina espírita. Tudo isso é recente. As falas de Freud, depois de Jung, que inauguraram tudo isso, elas foram depois sendo desenvolvidas no século passado, né? As maiores escritos, as linhas psicológicas, elas foram sendo tratadas com profundidade por diversos estudiosos na década de 30, de 40, de 50, a partir desse início aí de Freud e de Jung, tá? Me perdoem aí os técnicos se eu estiver falando alguma bobagem, mas pelas pesquisas que eu fiz, é isso, tá?
Então, a questão do respeito e a questão do preconceito contra as emoções, ela vem muito dessa questão de que elas até hoje ainda não são totalmente conhecidas, né? Existem aí estudos que hoje já estão bastante avançados, que falam que essas emoções básicas, né, que a gente conhece, elas são muitas mais, mas muitas mais mesmo, variantes, variáveis, tá? Mas o que é importante a gente saber? Que para você respeitar a emoção, você tem que tirar os seus preconceitos. O que é preconceito? Bom, eu, por exemplo, tenho muito preconceito contra a raiva, porque a raiva é mostrado para a gente como uma coisa ruim, negativa, não é? Então, é muito difícil para mim aceitar que eu tenho raiva, porque, nossa, é um sentimento ruim, é uma emoção ruim, negativa, e aí eu não quero sentir raiva, tá? Para eu respeitar as minhas emoções, eu tenho que tirar os meus preconceitos. Então, raiva, você é bem-vinda, porque você faz parte da minha natureza. É mais ou menos assim. Então, a gente fala, depois a gente tem aqui para falar de emoção. Emoção tem essa parte que eu falei, do conhecimento e dela ser colocada como, pelo meio da psicologia, como algo que se estuda e não mais como era antes, uma coisa misturada lá com a filosofia, né, que vem lá desde os pré-socráticos, os primeiros filósofos já falavam sobre as questões das emoções, tanto que existe uma fala de um filósofo, que me sumiu o nome agora, Aristóteles, que ele fala assim, que a coisa mais difícil que tem é você brigar com a pessoa certa, na hora certa, pelo motivo certo. Porque como a gente não sabe lidar com as emoções, então a gente acaba descontando no outro, pelo motivo do outro, num momento que não é o momento, né? Então isso só para a gente ter uma ideia de como esses estudos, né? Todo mundo que se aprofundou nos estudos do ser, sempre estudou a parte das emoções. Aí a gente tem lá... lembra daquele filme maravilhoso, Divertidamente, né? Que coloca lá as emoções básicas. São várias emoções básicas, várias, né? Mas o filme fala ali naquelas principais: alegria, tristeza, raiva, nojo, né? Que seria o asco, e... alegria, tristeza, raiva, medo. Nojo e o medo, né? 5 emoções básicas. E da onde vêm essas emoções básicas? Estudando lá o livro da Gênese, Kardec, tem um capítulo logo no início onde ele fala do instinto e da inteligência, não é? E ele fala da questão do instinto que vem nos animais, e o nosso corpo é um corpo que, se você tirar, né, a parte da... Obrigada, Pamela, falou do medo. Tira a parte da nossa razão, o nosso corpo ele é muito similar ao dos animais. Então, nós passamos por toda uma fase de evolução onde essas emoções básicas foram formando o nosso instinto, o instinto de conservação, não é? Então, a gente precisava do medo para poder agir, para poder fugir, para poder ter um alerta físico que nos fizesse não cair num perigo. A gente precisava da tristeza para perceber a diferença entre as situações. A gente precisava do asco, do nojo, para poder se proteger daquilo que poderia fazer mal. Enfim, todas as emoções, a raiva, né, que faz com que a gente tenha maior ímpeto, né, para se defender e tudo mais. Então, todas essas emoções básicas, elas fazem parte da nossa evolução. E elas
embora tenham a sua sede no espírito imortal, elas têm ações fisiológicas. Então, quando eu estou sentindo medo, eu tenho reações físicas, porque o meu cérebro, a evolução me preparou para isso. É uma série de descargas químicas que acontecem no organismo para que a gente possa se preparar para lutar ou para fugir, para enfrentar, né, ou para fugir. Existe um livros muito, né, eu dei uma olhada em vários livros aí, e aí eu encontrei um livro que fala que cada emoção, feitos alguns estudos com imagens cerebrais, cada emoção que a pessoa sente, ela vai acionar uma determinada parte do cérebro. Então, por exemplo, quando você está com medo, você fica mais alerta, né? Você fica mais paralisado, porque existem alguns animais que ficam forte para poder escapar, não é mesmo? Então, os olhos geralmente ficam mais focados, a pupila dilata, que é para você poder enxergar e poder saber se você vai correr ou se você vai enfrentar. Enfim, a gente sente tudo isso hoje, só que a gente não tem mais essa necessidade, né, de correr das coisas, porque a gente, afinal, hoje já estamos num patamar de evolução em que a gente não lida mais com as intempéries dessa forma, não lida mais, a gente não tem mais que prover a nossa existência com tanta força, né? As coisas são mais fáceis. Acontece, que aí eu vou passar para o próximo item aqui da minha fala, que é o crescimento. O que acontece é que a gente, por essa coisa ancestral aí de não se dar atenção para as emoções, delas serem estudos que estão acontecendo, que aconteceram mais no século passado, que ainda estão acontecendo, nós paralisamos, né? Paralisamos o nosso entendimento do que seja uma emoção, de como ela funciona. Então ela não evoluiu. E juntando lá com o preconceito, a gente não olha para elas, não aceita, não respeita as nossas emoções. E aí o que acontece? A gente tem aí uma série de situações em que a nossa reação nos assusta. Quantas vezes você tem uma reação que depois você pensa, meu Deus, por que eu fiz isso? Como eu agi assim? Por que eu tive essa ou aquela atitude? Não é? O que acontece? Quando você não conhece, não respeita, não aceita as suas emoções, vai pro Bezerra, né? A emoção, ela tem um poder tão grande, por ela ser fisiológica, né? Ela tem um poder tão grande que ela sequestra a sua inteligência. É verdade. É verdade. Quando nós agimos puramente pela emoção, a nossa razão sai de cena. E aí é que a coisa pega, né? Porque muitas vezes é uma atitude pequena. Muitas vezes é uma situação pequenininha, uma coisa contornável. Mas e quantas vezes nós tomamos algumas atitudes que são só emoção, pura emoção, e aí a gente está entrando numa questão seríssima que vai nos trazer bastante dificuldade no futuro. Não é fácil, não é fácil mesmo, né? Aí a gente vai para o quarto item aqui da minha fala, que é o equilíbrio. Equilíbrio é caminho do meio. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar a minha emoção de lado e usar só a razão? Ou eu tenho que deixar a minha razão de lado e usar só a emoção? Porque quando eu falei aqui do respeito às emoções,
dá a impressão que a gente tem que acolher a emoção e aceitar que ela veio e pronto, fazer as coisas por ela. Não, nós não somos mais assim, né? Se eu for só racional também, se eu olhar as coisas só pelo racional, só pela inteligência, também eu vou tomar atitudes que vão ser prejudiciais a mim e aos outros. A gente não pode esquecer que nós não vivemos sozinhos. Nós vivemos uma vida de relação. Nós nos relacionamos 24 horas com muita gente, não é? Então, o respeito à minha emoção, ele tem que também envolver as outras pessoas. Tá? Aí ficou mais complicado, né? Ficou muito mais complicado, porque você tem que conhecer suas emoções, respeitá-las, procurar crescer no entendimento delas, ser equilibrado, mas fazer tudo isso em relação às outras pessoas, em relação a você mesmo e àqueles que estão ao seu redor. A respeito disso, olha que alívio, eu achei uma fala de Paulo que dá para aplicar na minha live. Da semana passada eu fiquei meio chateada porque eu não achei, né? Agora eu não tô achando papel, olha que legal. Mas tá aqui. Achei. Na carta aos Romanos, Paulo fala assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Sou eu. Não é Paulo que está falando aqui, sou eu. Quantas e quantas vezes eu me vejo nessa situação? O que eu faço eu não aprovo. O que eu quero, isso não faço. Mas o que eu aborreço, eu faço. Por quê? Por que Paulo falava isso? Porque a gente ainda hoje fala isso, e eu espero que eu não seja a única, né? Porque a gente não se conhece. Olha, nós voltando novamente para o autoconhecimento, mas não tem jeito, gente. Você entrou nesse caminho, doutrina espírita, reforma íntima, autoconhecimento, autoaceitação, autoamor. E se conhecer para você saber quais são as suas reações. Se conhecer para que você não seja sequestrado, né? Para que você não deixe a inteligência de lado e tome atitudes baseadas 100% na emoção e numa emoção que você não conhece. Porque eu não disse que às vezes a nossa reação ela é tão assim forte que você fica atônito com a sua própria reação, né? Por quê? Porque a gente não conhece. E aí, qual é o caminho, né? Aí vamos voltar. Então, qual é a proposição da nossa fala, né? Respeito às nossas emoções, caminho para o crescimento equilibrado. Eu, após ler e ver todos esses desafios e tudo mais, o que eu vi é que essa proposição aí, ela tem uma esperança, né? Porque ela fala em caminho, ela fala em crescimento. Caminho não é aqui agora, não é nesse instante, é um processo. Crescimento idem, né? Quando se começa um processo de crescimento, nós não sabemos, né? O que vai, aonde você vai chegar, até onde você vai. Então, quanto é preciso conhecer? Quanto é preciso buscar para encontrar? Quanto é preciso que a gente se despoje dos nossos preconceitos? Que a gente vá nesse caminho buscando respeito das nossas emoções.
Vamos começar lá pelas 5 emoções básicas, né? No meu caso lá, que a raiva é a complicação, conhecer a minha raiva, perceber quando ela chega, observar quais são as situações, né? O Edson está falando aqui, que ainda bem que a gente tem eternidade, temos mesmo, né? Então, assim, conhecer as nossas reações, porque eu vou dizer uma coisa, às vezes a gente fala que não se conhece, mas algumas coisas a gente sabe sim. É que a gente está tão acostumado que deixa aí no automático, não é? Tem coisas que a gente fala, eu sou assim mesmo, e faz aquilo no automático e deixa aí, vamos deixar aí, vamos deixar. A proposição então qual é? Observar-se, acolher, saber, né, como nos diz lá, o Kardec nos diz na Gênese, quantos milhares e milhares de anos que foram necessários para que essas emoções, ele usa o nome de paixões dentro do instinto, foram agregadas à nossa individualidade para que a gente tivesse a condição de se defender. Foi um trabalho de muito tempo, um trabalho de seleção, um trabalho paciente dessa criação universal, dessa criação que nós recebemos como espíritos simples e ignorantes. E aí fomos galgando os degraus até chegar no espírito hominal, e aí no reino hominal fomos adquirindo essas emoções dentro do instinto para que a gente tivesse a condição de sobreviver. Então é um processo, é um caminho. Eu, assim, humildemente acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é se livrar dos preconceitos. Embora Einstein diga que é mais fácil mover um planeta do que acabar com o preconceito, nós estamos, se a gente for pensar, há ideias que a gente, há 20 anos atrás, não aceitava e que hoje a gente está aprendendo a aceitar. Então, vamos pensar que a gente tem sim essa capacidade de se livrar dos nossos preconceitos. Admitir que tem preconceito. Admitir que tem preconceitos. Porque às vezes a gente não admite, né? A gente se acha, nossa, sou espírita, vou na casa espírita, não tenho preconceito. Tem, a gente tem, né? Porque isso é cultural, isso é ancestral, a gente vem de outras reencarnações, onde a gente às vezes esteve em outras culturas, em outros grupos familiares, com outros aprendizados, com outras realidades sociais que incutiram na gente certas verdades que hoje reaparecem como preconceitos. Então, reconheçamos os nossos preconceitos, reconheçamos que nós temos algumas ideias pré-concebidas que a gente leva no automático e não olha para elas, não é? Então a gente não olha para certas coisas e está na hora de a gente olhar. O tempo está nos pedindo isso. Gente, eu ouvi outro dia uma coisa, não lembro quem foi que disse, então me perdoe, mas assim, a humanidade inteira foi colocada no cantinho do pensamento. Nós estamos no cantinho do pensamento. Para quê? Para pensar. O isolamento social faz com que a gente pense. A nossa querida Dona Marlene, na mensagem que ela nos trouxe através da psicografia, falando dessa pandemia, ela falou que o importante nesse momento é nós nos reconectarmos com nós mesmos, olharmos para dentro de nós, percebermos aquilo que nós precisamos trabalhar dentro de nós. Então, é uma oportunidade, é difícil, está sendo muito difícil. Ninguém aqui está achando gostoso essa questão de estar em casa. Já estamos em casa aí há quase 3 meses, né, gente? Isso é bastante, como eu diria, angustiante para nós que tínhamos aquela vida, né?
fora, sem contar a saudade, né, que a gente sente dos amigos, dos companheiros, da nossa casa, de tantas atividades que a gente fazia e que hoje nós estamos privados de fazer. Então, essa vida que nós estamos sendo convidados, assim, meio que não é muito bem convidado, né? Nós estamos sendo intimados a aceitar esse olhar para dentro. E aí esse olhar para dentro para quê? Para a gente entender que a gente tem preconceitos, para a gente entender que a gente tem um lado sombra, que esse convívio direto, total, com o grupo familiar, para quem está constantemente com a família, ou consigo mesmo, para quem mora sozinho e que tinha toda aquela questão eu saía para fora, fazia tanta coisa, chegava em casa, dormia, acabava, o dia seguinte eu estava de novo. Então, todos nós estamos sendo intimados a nos olhar, a olhar todas as nossas dificuldades. E nesse contexto, as nossas emoções estão aí, né, à flor da pele, não é? Todo mundo tá assim, né, explodindo, né? Muitas pessoas estão explodindo, muitas pessoas estão não suportando mais a convivência com os entes queridos, não suportando mais a convivência consigo mesmo, mas não tem jeito. Deus está no comando. Deus está no comando. E olha, gente, hoje eu tô, vamos dizer assim, eu tô copiando muita coisa que eu já ouvi de muitas pessoas. Também ouvi falar, né, de Haroldo Dutra, né, numa de suas palestras ou lives, não sei, ele falou da questão de que esse momento, né, que nós estamos vivendo, esse cantinho do pensamento, esse encontro conosco mesmo, essas dificuldades, esse mundo de expiação e provas que vai se tornar mundo de regeneração. Então, essa fase de transição que estamos vivendo é assim, gente. A gente está meio preocupado, achando que não vai dar certo, achando que, nossa, o que vai ser da economia? O que vai ser dos empregos? O que vai ser da gente? O que vai acontecer? Tá. Vocês acham que é a primeira vez que Deus está fazendo uma transição planetária? Não é, né, gente? O próprio Jesus é um espírito crístico puro que há bilhões e bilhões de anos, quando fez a criação do planeta Terra e toda a evolução da qual ele participou ativamente e participa até hoje, existe uma fala lá num dos livros da codificação que diz que os mundos nos quais ele evoluiu já não existem mais. Então, ou seja, Deus trabalha desde a eternidade e continua trabalhando. Então a Terra não é o primeiro problema, o primeiro planeta que vai passar de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. Tá tudo certo. Tá difícil? Com certeza. Nós estamos sofrendo, estamos penando, estamos aqui em dificuldade, estamos tendo que aprender a lidar conosco mesmos? Sim. Mas tá tudo certo, né? Tá tudo certo, é isso mesmo, Cláudia, não dá para pular de fase, né? Não é videogame, não dá para pular de fase, não dá para reiniciar. Tem que seguir as fases, né? E ainda bem que a gente tem muita vidinha, né? Que nem no videogame, a gente tem um monte de vidinhas que a gente pode, né, ir refazendo nossos caminhos. Tirando a brincadeira de lado, isso é muito sério, né? Então, vamos lá. Pensar como Paulo, né? Admitir, ele está admitindo aqui. Admitindo que ele é carnal, né? A lei é espiritual, mas eu sou carnal.
admitir isso, vamos admitir isso, nós somos carnais. E quanto carnais aqui, nós estamos sujeitos à influência da matéria. Sujeitos à influência da matéria. Não quer dizer que ela vai nos dominar, não é? A respeito disso, no Livro dos Espíritos, tem uma fala muito interessante de Kardec, que eu vou ler, tá? As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o ajudam a cumprir os desígnios da providência. Vamos trocar aqui a palavra paixões por emoções, tá? Como eu disse lá no princípio, esse conceito de emoção não era ainda tão definido na época da feitura do Livro dos Espíritos. Mas olha o que Kardec está dizendo aqui, que elas são alavancas que decuplicam, ou seja, aumentam as forças dos homens que ajudam a cumprir os desígnios da providência. Então, gente, elas são as nossas... são ferramentas para a nossa evolução. Por que ter preconceito, se elas são ferramentas? Ah, mas às vezes me tira do sério, né? Como a gente costuma dizer, me tira do sério. Se você se deixar dominar. Se você não conhecer e não respeitar. Então, conheça as suas emoções, respeite as suas emoções. E aí elas não vão te dominar. E aí você vai ser o senhor das suas emoções. Teve alguma pergunta, Van? Não? Bom, gente, eu acredito assim que o que eu podia ter passado sobre esse assunto é aprendizado para mim também, né? Porque vamos combinar que não é fácil, nem um pouquinho fácil, né? A gente pensar em largar os nossos preconceitos, em conhecer e admitir a nossa humanidade, a nossa falibilidade, reconhecer, admitir, aceitar, respeitar que tudo isso faz parte do nosso crescimento e que é isso que vai nos fazer crescer e crescer com equilíbrio, como fala aqui o nosso tema, né? E agora, gente, eu tenho uma surpresa para vocês. Uma surpresa maravilhosa. Você vai ver. Vocês vão ver. Espero que vocês gostem. Eu vou chamar uma pessoa assim famosíssima para participar da nossa live. E ela vai, vocês vão ver. Eu espero que todo mundo goste, tá bom? Então vamos lá. Só um minutinho, gente, que a tecnologia... A gente ainda está aprendendo. Meu Deus, eu ponho aqui e não fica. Vamos lá, ver se ela entra. Aê! Famosa, internacional, maravilhosa, Marcinha Sena. Ai, que alegria, gente! O coração tá aqui, ó, bombando. Fala aí, dá suas boas-vindas. Ai, tô muito contente. Obrigado, Rosa, por ter me convidado. Obrigada pelo evangelho, né? Porque falar de equilíbrio no meio dessa pandemia é um grande desafio, né? O autoconhecimento, analisar as nossas emoções é muito, muito, muito difícil mesmo. Ai, que alegria, gente. Tô morrendo de saudade de vocês. Que alegria, muito bom, muito bom.
É, não contei não mesmo, Cris, era surpresa. Falou tanto dela, Tá todas te essas escrevendo ainda. coisas, né? Mas muito obrigada, agradeço imensamente pela oportunidade. Quer falar alguma coisa, Marcinha, sobre emoções? Ai, minhas emoções, eu tô que nem a Cláudia Midon aí, a flor da pele, né, gente? Ficar dentro de casa, trabalhar tudo isso dentro da gente é muito difícil. Ainda mais que a gente se conhece, né? É que nem falaram aí nos comentários, a gente solta pra fora, mas a gente sabe que errou e a oportunidade é sempre de voltar atrás, pedir desculpa, tentar melhorar e seguir em frente com as lições do Mestre Jesus. Pedir desculpa, né? Pedir desculpa é quando a gente reconhece, né? Reconhecer. Legal, Marcinha. É bem importante. Então, ó, o encerramento é seu. Então tá. Vamos lá, pessoal. Então, ainda quem não pegou a sua garrafa de água, né? O seu copo com água, vamos trazer, colocar no nosso ladinho. E eu gostaria que vocês parassem um pouco com os comentários, se colocar em posição de receber, né? Então, vamos fechando os nossos olhos, colocando na posição de receber as energias positivas, energias salutares dessa noite. E ainda assim possamos até imaginar que estamos no salão do A Caminho da Luz, sentados nas cadeiras brancas, sempre bem organizadas. Um companheiro está lá na cabine apagando a luz e acendendo a luz verde, trazendo serenidade nesse momento. E ainda de olhos cerrados, vamos percorrer mentalmente todo o espaço físico do nosso lar, envolvendo numa luz intensa e radiante que vai higienizando todo o ambiente, deixando claro, brilhante e levemente perfumado. Que os irmãos espirituais presentes no nosso lar, que ainda não podem nos ajudar, sejam envoltos no nosso amor e num facho de luz sejam levados até a nossa casa de oração, aonde serão amorosamente acolhidos pelos benfeitores espirituais. Vamos mentalizar as pessoas que convivem conosco sobre o mesmo teto, também envoltas em muita luz, rogando ao Pai que a convivência seja fraterna e afável. Que possamos cultivar a paciência, a indulgência e que sempre sejamos gratos por tê-los como companheiro de jornada. Fluidos luminosos são projetados sobre o alto da nossa cabeça, iluminando o nosso cérebro, atuando nos nossos pensamentos, para que sejam lúcidos, otimistas e repletos de fé e esperança. Esses fluidos corredores nos ajudam a vencer o pânico, a depressão, a culpa, as angústias, a insegurança e todos os pensamentos que nos afligem. Atuam nos nossos sentimentos, fortalecendo o auto-perdão, o perdão ao próximo. Nosso sistema nervoso é irrigado de fluidos que nos trazem a serenidade e o bem-estar. Sentimos esses fluidos benfazejos projetados em todo o nosso organismo, nos proporcionando saúde, energia e bem-estar. Nossos frascos de água estão sendo agora fluidificados e neles estão sendo depositados os elementos necessários para o nosso refazimento. Gratos que estamos ao Pai da Vida, vamos vibrar pelo nosso planeta, emitindo com a força do nosso pensamento uma luz muito intensa, que envolve toda a Terra, transmitindo o nosso amor fraterno a cada irmão de humanidade. Pelo nosso país e pelos seus dirigentes, que possamos ser intuídos pelos espíritos de luz e governe com sabedoria e justiça. Que nosso amado Brasil seja iluminado pelo Evangelho do Cristo
e que a cada brasileiro se conscientize da importância do seu papel nesse processo de regeneração pelo qual estamos passando. Pelo nosso caminho da luz, esse farol intenso e luminoso intensifique a cada dia, alimentado pelo amor que nutrimos por esta casa de luz, que amorosamente nos acolhe. Que os laços que há muito unem a família Caminho da Luz se estreitem mais e mais, e especialmente nesse momento de transição planetária que estamos atravessando. Pelos nossos familiares, que a cada um deles seja amparado pelo Cristo Jesus e receba o que mais necessita. Que seus lares sejam protegidos e abençoados, que permaneçamos nessa sublime comunhão de almas que nesse momento se estabeleceu nos dois planos da vida. Que assim seja, graças a Deus. Aê, graças a Deus. Tá vendo, gente, como é legal ver a pessoa que a gente fala tanto? Muito feliz em você. Obrigada, Marcinha, adorei. Obrigada a você, Rosa. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, pessoal, pelos comentários. Beijo e abraço a todos. Estou morrendo de saudade de todo mundo. Vou te derrubar, Marcinha. Olha lá. Tchau. Querida, tchau, obrigada. Tchau. É isso aí, pessoal. Foi muito bom, adorei a presença dela e a fala dela foi ótima. Então, terminamos mais uma vitória, graças a Deus. Vocês sabem como é complicado e como o coração fica leve quando a gente termina. Gente, beijo a todos, muito obrigada e continuemos firme. Corrijam o horário de entrega de doação no CELEP. Eu tenho que das 8 às 16, não é isso? Aqui no papel está de segunda a sexta. Gente, desculpa. É das 8 às 12, às terças-feiras. Das 8 às 16 às terças. Ai, meu Deus. Segunda a sexta, das 8 ao meio-dia. Somente terça-feira é que fica até às 16 horas. Ai, gente, desculpa, fiz uma lambança. Vamos lá, vou ler, tá bom? Por o óculos. Recebimento de doação de itens para o Mercalar, quadra do CELEP, todas as terças-feiras, exceto feriados, das 8 às 16, entrada pelo portão de baixo. É que eu falei de segunda a sexta, desculpa, gente. É isso aí. Muito obrigada, gente. Corrigida minha falha, chefinha, obrigada. E tchau para vocês. Até outro dia. Obrigada. Tchau, tchau.